Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e o negócio é o seguinte, já vou começar o vídeo hoje mendigando a sua inscrição nesse canal, por quê? Porque estamos chegando pertinho aí dos 30 mil inscritos, rapaz, que maluquice, né? Quem diria? Falta pouco, imagina só conseguir isso até a final da Copa do Mundo, daí a gente já emenda tudo que é comemoração e vai embora, né? Só volta ano que vem, beleza? Então se você já é inscrito, mano, é isso, você é elite, né? E se você ainda não é, por favor, né? Faça essa honra aí que eu vou ficar muito feliz e vai ter um conteúdo muito maneiro sobre futebol, caso você curta, beleza? Então, dado esse recadinho aí, que eu até me estendi um pouco mais do que esperava, vamos falar sobre um tema hoje que não é dos mais agradáveis e tal, porém acho que é importante reportar um caso que é até meio que batido, digamos assim, você já pode até meio que conhecer, mas eu achei interessante de falar sobre hipóteses, possibilidades do que pode ter acontecido. Eu tô falando, lógico, do caso do zagueiro, do Andrés Escobar, que acabou sendo assassinado por conta de um gol contra. Então foi um gol contra que, infelizmente, acabou custando uma vida. Rapaz. Bom, e daí para te contextualizar sobre o que acontecia na Colômbia, ali no momento sociopolítico do país, tinha acontecido a morte do Pablo Escobar, que era o traficante lá da série Narcos e tal, bem famoso, bem conhecido, né? E o pau tava atorando entre o governo e as famosas gangues guerrilheiras lá da Colômbia. E aí o narcotráfico e a violência, no geral, lá na Colômbia, tava em alta, tava explodindo. E o nosso episódio aconteceu no dia 22 de junho de 1994, Copa dos Estados Unidos, segunda rodada, Colômbia contra Estados Unidos, né? Os anfitriões, os donos da casa. E com relação ao Andrés Escobar, ele foi durante muito tempo até o capitão da seleção da Colômbia. E ele era um cara muito tranquilaço, mas muito de boa. Tanto que um dos intuitos dele no futebol, além, lógico, de vencer e tal, né? Era fazer com que o esporte, com que o futebol, no geral, se tornasse a marca dos colombianos. Esse lance de associar com alegria, com dança e tal, para que afastasse a imagem que muita gente tem somente das drogas, do tráfico e afins. E a Colômbia chegou naquela Copa dos Estados Unidos como até uma cotada para ser campeã. O time vivia um momento muito bom, um momento muito especial. Isso porque nas eliminatórias de 26 partidas, os caras só perderam uma e estavam jogando muita bola, mas voando mesmo. Era uma geração realmente muito boa da seleção da Colômbia e que é tida por muitos como a melhor da história até hoje, talvez ali junto com a de 2014 do Mundial aqui do Brasil. Contava com caras, além do Andrés Escobar, como o Valderrama, o Asprilla, o Fred Rincon, maravilhoso, que hoje mora no céu, enfim, grandes jogadores. E a primeira partida da Colômbia nessa Copa, a estreia, foi contra a Romênia, do Jorge Hagi, grande jogador romeno. E já começou a azedar ali para a Colômbia, isso porque eles perderam aquele jogo de 3-1 logo na estreia e aí já meio que se complicaram. O resultado em si foi péssimo, afinal de contas nada bom você começar perdendo, sendo que só vai ter mais 2 jogos para recuperar, e essa segunda partida foi justamente contra os Estados Unidos, né? E aconteceu o seguinte, aconteceu que os caras acabaram sendo muito pressionados de tudo quanto era parte, principalmente da própria Colômbia, né? Então tinha jogador que tinha sido ameaçado e tal, que a família, os caras não sabiam se estava tudo certo, se não estava, porque a pressão para eles vencerem esse jogo dos Estados Unidos foi um negócio completamente bizarro. É o que a gente vê por aqui, ou joga por amor ou joga por terror, esse tipo de coisa, só que num nível assim muito mais elevado, digamos assim. Então, pô, você imagina como que fica a cabeça dos caras, né, mano? Fica um trevo. Já tem a pressão natural, né, de você jogar uma Copa do Mundo e tal, ter que render. Então imagina você sendo ameaçado além disso, né? Então eles foram desse jeito aí super bacana enfrentar os Estados Unidos nessa segunda partida. E aconteceu o fatídico lance ainda no primeiro tempo, né? O Andrés Escobar ali um clássico gol contra, né? Ele vai cortar uma bola e acaba desviando contra o próprio patrimônio, fazendo então 1-0 para os americanos. E aí ele caiu no gramado, já parecia pressentir que o pior, mas o pior de tudo mesmo, estava por vir, que é muito além da derrota apenas, né? E aí na segunda etapa dessa partida, o Sturt fez 2-0 para os Estados Unidos. A Colômbia acabou perdendo aquela partida e sendo
sendo eliminada já com uma rodada de antecedência da Copa do Mundo. E aí a terceira partida foi contra a seleção da Suíça. A Colômbia acabou vencendo aquele jogo pelo placar de 2-0, já não tinha mais chances de classificação, então só cumpriu tabela e cumpriu muito bem, venceu o jogo e encerrou assim então a sua participação no Mundial dos Estados Unidos. E aí na volta para a Colômbia, o Andrés Escobar até tentou pregar a paz, né, que era muito a cara dele, falar: não, rapaziada, relaxa aí, pô. É um jogo, é um esporte, né, cara? Acontece, um ganha, outro perde, faz parte, né? E os jogadores também, os jogadores apoiaram ele nisso e fizeram meio que um combinado ali entre eles de dar uma seguradinha, tipo, não ficar saindo muito, né? Ficar mais de boa, ficar mais tranquilo. Afinal, a integridade física deles, das famílias, poderia estar ameaçada, cara. Olha que coisa maluca, coisa bizarra. E aí eu pesquisei aí algumas teorias do que pode ter de fato acontecido, né? Porque a gente tem no imaginário popular aquele lance do o zagueiro que fez o gol contra lá, o colombiano, aí ele voltou para casa e tal e assassinaram ele, né? E ponto. Mas podem ter aí algumas coisas, né, alguns fatos nesse meio que são diferentes disso. Bom, versão número 1 é que o Escobar tava lá num bar com seus amigos, tal, resenha ali, trocando ideia, pegou, foi embora e acabou sendo seguido, né, pelos caras armados ali. E aí os caras acabaram provocando ele, né, citando justamente esse episódio. Ele acabou, então, meio que reagindo, né, tipo, a provocação ali e tal. Os caras ficaram bravos, né, naquele momento, e aí mataram ele. E aí o Munhoz Castro é o nome do rapaz que teria feito os disparos ali contra o Andrés Escobar. E ele pegou então 43 anos de prisão depois de ser julgado, porém ele ficou detido apenas até o ano de 2005. E aí uma segunda possibilidade é que isso aconteceu através de um bate-boca ali meio que aleatório, digamos assim. A polícia até, lógico, né, investigou para ver se não foi nada premeditado, algo encomendado, mas até hoje não se tem 100% de certeza com relação a isso. Há quem diga também que o Munhoz Castro era um apostador e ele acabou perdendo dinheiro com esse gol contra, com a derrota da Colômbia e tal, uma vez que, como eu tinha falado lá no começo, que a Colômbia era muito até favorita, né, para levar essa Copa do Mundo, ou ir longe, pelo menos, né? Ninguém imaginava que a Colômbia fosse cair na fase de grupos do jeito que aconteceu. Então ele teria perdido dinheiro, ficou puto, foi lá que se vingar do jogador que fez o gol e acabou matando ele. E uma outra possibilidade é que os caras que seguiram lá o Andrés Escobar no estacionamento do bar, o Theo Munhoz, que fez os disparos, eles não eram apostadores, não tinham nada a ver com esse lance, mas sim traficantes. Pois é. E aí estavam ali putos como torcedor normal, né? Não que justifique, né? Mas é uma hipótese. E a última e mais improvável, pelo menos na minha opinião, é que o Andrés Escobar ele só estava simplesmente no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E aí a gente pondera que era um momento da criminalidade em alta, em Medellín e tal, então, de repente, isso pode ter acontecido de maneira aleatória e tal, mas eu acho que não. Ao menos o crime serviu para abrir os olhos das autoridades lá na Colômbia, né? E o Andrés Escobar era um cara bastante querido, um cara muito popular, né? Afinal, ele jogava no Atlético Nacional, um dos maiores times que tem lá na Colômbia, e era um personagem, acima de tudo, muito grande pro futebol colombiano. E aí, independente do que se acredite sobre isso, né, o que fica, né, na conclusão, no resumo da ópera, é que, um caso bárbaro, um caso ridículo desse, que aconteceu lá em 94. E aí a gente traz um paralelo para nossa realidade atual, para dar uma refletida boa, né? Porque, em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, né? Ano da tecnologia, a gente vê aí jogador sendo ameaçado, família de jogador sendo ameaçada aí. Enfim, esse tipo de coisa escrota que acontece muito por aqui. Eu sei que eu não vou mudar nada falando isso, mas fica aí para reflexão, né? Acho que é importante também. A gente não tá aqui só para falar do lado bom, do lado bonito do futebol, não é mesmo? E existe outros também que merecem, né? Volta e meia ser pautado. Então, meu brother, além da inscrição que eu já havia pedido lá no começo, você pode me seguir no Instagram também, caso seja da sua vontade. É o @inflávio. Vou botar aqui na tela. Eu vou deixar outros 2 vídeos tão bacanas quanto esse para você assistir aí, você continuar assistindo. E eu te agradeço muito pelo acesso. Então até a próxima e falou!